Oi, minhas lindas, minhas maravilhosas, minhas princesas. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Calcinha, o podcast feito por mulheres mais amado do Brasil. E hoje, essa mulher aqui em particular, a presença dela me encanta. Tanto me encanta como emociona, porque ela é tremenda, minha gente. Ela é tremenda ao sorrir, ao servir, ao compartilhar, ao se dedicar às pessoas. Ela é intencional em amar. E é instrumento nas mãos do especialista em consertar o que os olhos humanos não têm mais jeito. Sueli, minha princesa, seja muito bem-vinda. A sua presença me alegra. É uma honra participar aqui desse papo calcinha com nada mais, nada menos que doutora Verlaine. Melancólica nata, cuida de cada detalhe do jeitinho que ela faz, sempre com muita excelência. Obrigada pelo convite. E aí, Sueli, antes da gente iniciar a nossa conversa com o nosso tema de hoje, eu queria que você falasse pra gente quem é você, Quem sou eu? para que as pessoas possam te conhecer melhor. Ok. Sueli. Quem é a Sueli? Sueli é a filha mais nova de 8 irmãos, certo? Mãe de 3 filhos lindos. É claro que eu sou suspeita em falar, né? São lindos mesmo, eu conheço. É esposa de um marido incrível, Davi. É sanguínea nata, adora assim estar numa mesa, conversar com amigos, fazer amizades, né? E o principal, filha do Deus vivo, filha amada do Deus vivo. Gasto a minha vida eh, falando para as pessoas de que esse casamento e a vida abundante que Deus prometeu, ela existe. Existe sim felicidade no casamento, só precisa de corações dispostos para que faça dar certo. E aí ela já deu uma dica sobre o tema de hoje, porque é um tema que é de interesse global, que é casamento. Vai rolar conversa. Não se trata de dicas matrimoniais, tá? Não, Do tipo, ai meu Deus, como agarrar um marido? não. Traga o seu amor de volta. Não se trata disso. Mas se trata dos ensinamentos baseados na palavra de Deus, que ele, na sua infinita sabedoria, reservou para nós com esse sacramento que é o casamento. E aí eu convidei esta pessoa porque ela entende muito sobre isso. Fala pra gente o que é o casamento segundo a Bíblia, ou Sueli. Então, o casamento só podia vir dos céus, só podia ser algo divino, né? Acredito que esse foi um plano de Deus para mostrar para nós o relacionamento que ele queria com a humanidade, né? Então, o marido e a esposa, quando ele fala lá em Gênesis que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, ele está dizendo que era esse o relacionamento que ele queria conosco, que nós fôssemos uma só carne, nós Uhum. com Deus, tivéssemos a mesma visão, o mesmo propósito, os mesmos desejos, as mesmas vontades. Então, o casamento segundo a Bíblia é esse, o propósito dele é que sejamos uma só carne. Esposa e marido precisa ser uma só carne, precisa ter o mesmo plano, né? Fazer dar certo, fazer a família, o bem maior acontecer e ser espelho para outros também. Então é essa aliança, além de ser uma aliança entre homem e mulher, mas também e principalmente uma Sim, aliança com Deus, para exatamente. poder ser um casamento de fato que possa existir. Isso, Não é nem que possa funcionar, é que possa existir. exatamente. E que seja saudável, né? Porque hoje o que falta é a maturidade, né? Para a gente entender. E se a gente chegasse. Não existe faculdade para a gente Não. aprender o que se deve fazer num casamento, mas existem algumas orientações bíblicas que, se você se dispor, realmente
o seu casamento vai ser, assim, a melhor fase da sua vida. Vocês vão ser muito felizes, como aconteceu comigo e meu esposo. Essa pergunta ela é tão básica, né, porque, tipo assim, o que é o casamento? Meio Exatamente. que, todo mundo já sabe o que é o casamento, mas ela é tão necessária, porque eu tive a curiosidade de pegar alguns dados, e muitos divórcios, eles poderiam ter simplesmente assim, ter sido evitados, se as pessoas parassem para refletir o que é que significa o casamento. Exatamente. Em 2021, infelizmente, foram registrados mais de 76 mil divórcios, um recorde na história brasileira, atribuído muito a essa questão da pandemia, e esses números foram lá para cima. Hoje em dia, a gente observa que é cada vez mais comum esse tipo de pensamento: "Ah, vou casar, se não der certo, Separa. separa". Exatamente. E aí, pouco se reflete que é a dissolução de uma família, Gerações, né, porque não tem só a ver com gerações. você, né, tem seus filhos também. Aí o que que acontece? Realmente, esses dados que você observou e falou agora, ele é uma extensão do que a gente viveu na pandemia, né, quando tudo parou, as distrações pararam, e aí a gente teve que olhar para si e olhar para o seu relacionamento e ver o que estava errado. E quando você nota que tem algo errado, o que a opção é ou você conserta ou você desiste. E a E maioria das a pessoas maioria escolhe desistir. exatamente, a maioria escolhe desistir, porque é o caminho mais curto, Curto. né. Restaurar vai mexer com sua você vai sair da sua zona de conforto, você vai precisar mudar seus hábitos, você vai precisar fazer novas atitudes para ter uma nova colheita, E então aí desistir parece ser o caminho que você vai ter uma recompensa mais rápida, mais rápida. mas na verdade mal se sabe que, Exatamente. muitas vezes muitas vezes não, que está se iniciando um novo. Exatamente. Isso acaba que é uma ilusão, né, uma ilusão, porque você vai tentar novamente com outra pessoa, mas você não fez o caminho de volta, você não fez o que deveria ter sido feito, você não consertou as coisas que você deveria ter consertado, então você vai cometer os mesmos erros no novo Você relacionamento. não se consertou. Você não se consertou, exatamente. Então não adianta desistir, o caminho realmente teria que ter o mais trabalhoso, teria que ter é, aqueles passos da restauração, né. E aí, assim, o que se percebe é que talvez o maior desequilíbrio que leva até o divórcio seja essa confusão de papéis, Hum, do homem, da mulher. Para algumas pessoas é muito difícil até aceitar que existe, principalmente, nessa questão do mundo moderno, para as mulheres, porque a maioria delas acham que viverão presas, humilhadas. Quando se fala em papel, é como se a gente diminuísse e o homem crescesse. na Se for realidade. se for levar em consideração, o conhecimento falho, da Bíblia, ou de como é colocada essa questão dos papéis pela Bíblia. E aí a mulher pensa logo, tem medo, né, "Eu não vou me submeter". Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, em relação a ter papéis, né, essa definição de papéis, ela ajuda para que ambas as partes não se sobrecarreguem, né. Eu não vou tomar o papel do outro e vou começar a fazer o do outro e fazer o meu também, e aí eu acabo que me sobrecarrego e não faço nenhum dos 2 com excelência, né. Esses papéis, no caso que Deus definiu na Bíblia, né, a gente fala muito sobre isso nas aulas quando a gente começa a nossa turma, que vai começar agora no final de fevereiro também uma nova turma. E aí, esses papéis foram definidos para que ambos soubessem o seu lugar, o que deve ser feito, e que não se como eu falei, não tome a frente do outro a ponto de ficar cansado, exausto, sendo que um tem um papel e não tem a ver com afazeres domésticos, não tem a ver com essas coisas. A gente está falando sobre espiritualidade, o homem ele precisa ser o provedor da sua casa, né.
Ainda que ele precise de ajuda ou a esposa decida: "Eu quero fazer", Não porque significa dizer que a mulher não pode trabalhar. exatamente, mas essa função de provedor do lar é dele. Ela quer, ela se sente realizada trabalhando, ela precisa trabalhar, ela gosta de trabalhar, tudo bem, mas ele não pode pôr sobre ela esse peso de: "Você vai sustentar a minha casa", porque esse papel é dele. E isso é claro, não é machismo, não é, é claro, na Bíblia fala com clareza sobre isso, né. E o papel principal do marido é amar sua esposa. E fica tão mais fácil, quando se fala submissão, não está dizendo que você precisa ser um capacho do seu marido, está falando que ele tem uma missão e que você precisa ajudá-lo, até porque sem a sua ajuda ele não conseguiria, né. Então você precisa andar na mesma missão, e ele fazendo o papel dele, que é amar você, assim como ama a si mesmo, a própria carne, isso vai ser leve, você vai submeter-se a um homem que lhe ama, porque você sabe que ele não faria mal algum a você, porque ele lhe ama como ama a ele mesmo. Então fica leve, você vai se submeter a ponto de ajudá-lo na mesma missão, submissão. Ele tem uma missão e você vai ajudá-lo nessa missão, você não vai, ser o capacho dele, porque algumas pessoas têm uma mentalidade errada em relação a isso. Pelo contrário, o que diz é que o homem tem que ser capaz não só de prover, mas de dar a vida. Por ela, exatamente. E é o amor, né, se ele vai amar a esse ponto, ele vai protegê-la, quando eu falei de provisão, ele tem mais outros papéis para ele, é a provisão, é a proteção, é a liderança, né, porque a mulher precisa desse ponto, assim: "Amor, o que a gente vai comer hoje?". Ela precisa que hoje ele diga: "Hoje eu vou lhe levar num restaurante", ele tome essas atitudes de liderança, porque ela se sente protegida quando ele tem essas atitudes de: "Eu estou aqui, eu estou, lhe dando a segurança que você precisa, eu estou cuidando de você, eu estou lhe amando", então ela precisa se sentir protegida, ela nasceu para ser amada. Por isso que Deus diz que o marido precisa amar sua esposa como ama a sua própria carne. Sim. E aí, Sueli, assim, você falou: "Ah, vai iniciar uma turma do curso agora". Hum. Só para que vocês fiquem sabendo, a Sueli é líder de MMI, que é o curso Casados para Sempre, não é Pela isso? Comunidade das Pela Nações, que é a Comunidade igreja das que Nações. congregamos. E, já viu muitas situações. São quantos anos à frente? Bom, assim, a gente começou quando nós precisávamos de ajuda, então, contando com tudo, a gente tem uns 3 anos apenas de Apenas não, liderança. 3 anos, são É, e quantas já são turmas? muitas histórias ouvidas, viu. Porque a gente participou, quando eu digo a gente, eu e meu marido participamos no ano passado, Foi, em abril do ano passado. abril do ano passado. E a gente ouviu, assim, umas, sei lá, já ouviu umas 10, 15 histórias no mínimo. Sim, E 15 histórias são 15 famílias, 15 vidas. E então sim, 3 anos são muitos, são aí fazendo a conta, são fa muitas famílias são muitas famílias e muitas e, histórias, consequentemente, muitas gerações, e né. muitas gerações. E de acordo com essa sua experiência, o que é que leva de fato a maioria dos casais ao divórcio? Então, eu acredito que o fator principal, além daquilo que a gente falou no início, né, que é o trabalho menor, né, o menor esforço de tentar fazer dar certo, e também vem muito a questão do orgulho. O orgulho, eu não vou ceder, eu não vou abrir mão, porque o amor ele é sacrificial, principalmente o amor entre o marido e a esposa. Eles precisam de renúncia, eles precisam de que eu abra mão de algo, como Jesus falou na Bíblia, né? Eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim. Então a gente precisa entender isso, a renúncia. Eu renuncio, eu abro mão de coisas que seria meu por direito, mas por um bem maior, para que haja paz. Eu abro mão da minha razão, eu sei que eu tenho razão, eu abro mão da minha razão. Não sempre, que eu não vou.
É exatamente a diferença de anular-se para renunciar-se, né. Então eu vou renunciar, eu não vou me anular, eu vou saber que aquilo é meu por direito, mas eu abro mão para que haja paz aqui no momento. Então E para que eu possa trabalhar essa questão no momento mais oportuno. exatamente, que não é que vou abrir mão e vai ficar por isso, né, então vai ter um momento certo para você falar sobre isso, então eu vou abrir mão aqui, mas lá na frente eu converso sobre esse assunto. E essa falta de querer anular-se, renunciar-se, é um certo orgulho, né, um orgulho de eu não vou me submeter, eu não vou, então eu prefiro aqui acabar agora, do que tentar ou eu ter que começar a fazer as coisas certas, porque ele não me valoriza, porque ela não me valoriza, então eu preciso, que ele comece primeiro. Essa falta de atitude gera esse orgulho que, consequentemente, vai para um divórcio. E fica, tipo, sempre um esperando pelo outro. Sim, aí eu espero por ele para que ele mude, mas eu não tomo nenhuma atitude para começar a minha mudança, porque nós somos 2 pessoas imperfeitas, que temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, e que precisamos trabalhar nos defeitos. E aí ainda tem aquele perfil de mulher ou de esposa que diz assim: "Olha, mas eu já tentei de tudo, eu fiz de tudo, eu faço tudo pelo meu marido, mas ele não me enxerga, ele não me nota". E aí eu venho trazer o que você nos fez enxergar Sim. sobre essa questão da linguagem do amor. É verdade que existe diferentes maneiras de amar? Sim, sim, a linguagem de amor. Falo muito sobre o desperdício, não é desperdício de amor, mas é o desperdício da maneira de amar, Aham. né, que foi o que aconteceu com vocês, né. O que é que acontece? Existem 5 linguagens do amor. É o tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico e presente. Nem sempre a minha linguagem de amor é a sua. A minha é palavra de afirmação, então eu preciso que você me incentive com palavras sinceras e verdadeiras, não tem a ver com bajulação, são palavras sinceras. E você se sente amada quando ganha um presente, digamos, Que não tem que ser o que pode melhor ser apenas presente, são exatamente, pode ser um bilhetinho ou um bombom que você encontrou ali só para fazer a pessoa saber que você lembrou dela quando ela não estava presente. todas as pessoas têm uma linguagem de amor. Todas, todas. E a gente precisa identificar exatamente a sua linguagem de amor e a linguagem de amor do seu Cônjuge. cônjuge e das pessoas ao seu redor, seus filhos, sabe? É muito importante para que você não desperdice amor. Você fale para eles na linguagem que eles entendam que estão sendo amados. Então não adianta eu chegar para você e lavar uma louça para você, fazer o ato de serviço, para que você se sinta amada quando isso não vai acontecer. Porque Se a você se sua sente amada com linguagem o é presente, a sua linguagem é diferente. E é o que acontece com muitos casais, né. Algumas vezes os casais, eles ele diz: "Eu amo ela, eu entrego o cartão de crédito na mão dela, eu faço isso", mas ela se sentia amada com palavras de afirmação, ela precisava que ele a elogiasse, que ele falasse para ela, incentivasse, dissesse o quanto ela é inteligente, que visse as suas qualidades e falasse que ele vê e que ele observa todas essas qualidades, porque fazendo isso, ela se sentiria amada. E é o que acontece com a maioria dos casais, a falta do conhecimento, do autoconhecimento, né, você entender sobre a sua linguagem de amor, também sobre o seu temperamento, né, as suas manias, as suas o temperamento ele é já é diferente. diferente da linguagem, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, né. Não, podemos falar. Pronto, então, o temperamento, ele é diferente. Temperamento são coisas que você faz, involuntário. Algo lhe aconteceu, a sua reação é me faltou a palavra. Vai de acordo com o seu temperamento. Isso, vo a reação ela é natural. Natural. Pronto, a reação ela é natural. Você não pensa, você ali aquela reação é natural. Isso tem a ver com o seu temperamento. É uma pessoa melancólica, que é o seu caso, você é melancólica, né, Oh, tem suas qualidades e seus defeitos, mas que
não nos escondemos nisso. A gente aprender sobre isso, aprender sobre a sua linguagem de amor e seus temperamentos, vai ajudar você a entender quem você é, por que age dessa forma. Porque se você entra no relacionamento sem saber disso, como você vai ajudar o seu cônjuge a lhe entender, a saber do que você Se nem gosta, quando você se nem você entende. mesmo sabe o que quer ou o que gosta, entende? Então, o autoconhecimento, ele faz toda a diferença num casamento. Então, eu sempre falo para os nossos alunos que eles precisam se conhecer, procurar estudar sobre si mesmo, né? Porque quando Deus fala ama o teu próximo como a ti mesmo, quando Jesus fala amar o teu próximo como a ti mesmo, você precisa desse amor, então você precisa se conhecer para se amar, né? Sim. E aí o nosso tempo tá chegando no final. Não. Passou super rapidinho. E antes de finalizar, eu queria, te perguntar se você lembra qual foi a primeira pergunta que eu te fiz aqui hoje. Quem sou eu? Quem sou eu? Muito bem. Não é todo mundo que lembra, tá? E aí, Sueli, eu queria saber se você se permite se ver através de um novo olhar. Sim. Sim? Então, Sueli, pelos meus olhos, você me Hum, inspira a confiar mais em Deus e no seu agir. Não somente na minha vida, mas na vida de todos nós. É assustador não ter o controle ou domínio sobre os fatos, mas não para você. Você me ensina a enxergar que o controle é uma ilusão e que a confiança em Deus nos faz alegres e mais fortes. hum. Muito obrigada pelo seu sim para participar desse momento conosco. E tem alguém muito especial que quer te dizer uma coisa. Cheio de surpresas. E esse alguém tá lá fora. Quem seria? Ele quer te dar um abraço. Nossa. Então vamos lá.